A eliminação do endocarpo acelera e uniformiza a germinação da semente, né? Cubra as sementes e a cobertura das sementes com substrato durante a semeadura, via de espécie para espécie. Varia, né, gente? Elas devem ser cobertas por uma camada de substrato cuja espessura permita uma boa germinação. Essa profundidade, em geral, varia de 0,3 centímetros mamão e maracujá até 2 centímetros abacate e manga, dependendo do tamanho da semente. A posição da semente e a sua profundidade no ato da semeadura variam entre as espécies, né? Portanto, consulte sempre uma pessoa que entende mais do que você. Se você não entende, então você procura alguém que entenda mais do que você, né? Para poder lhe auxiliar é, nesse sentido, tá certo? É, vamos lá, pessoal. É, obtém-se melhor germinação quando a semeadura é feita imediatamente após a secagem, né? Você não espere muito tempo. Secou, né? Que a gente já falou o tempo, coisa e tal. Você vai logo semeando, certo? Cubra as sementes. A cobertura das sementes com substrato durante a semeadura varia de espécie para espécie. Elas devem ser cobertas por uma camada de substrato cuja espessura permita uma boa germinação. Essa profundidade geral varia de 0,3 centímetros mamão e maracujá e até 2 centímetros abacate e manga, dependendo do tamanho da semente, gente. É para frisar bem, para ficar bem ciente e não errar, certo, gente? Ah, mas como é que eu vou saber que tem 2 centímetros, 3 centímetros? Pega uma régua, você pode pegar uma régua, marcar já um pauzinho, né? Só para fazer isso, né? Uma ferramentazinha já para fazer isso, certo? Realize a irrigação após a semeadura para promover a germinação e o desenvolvimento inicial da planta, certo? Da mudinha. A irrigação deve ser feita de forma a não faltar ou exceder água ao substrato para não prejudicar a germinação. Porque assim, gente, a planta, ela existe um negócio chamado estresse hídrico. Esse estresse hídrico, ele causa excesso de água. Então, ela não produz, né, tão bem. Ela, no caso, ela pode até morrer se ela vir a ter esse estresse hídrico, no caso, porque algumas plantas elas liberam água depois de passa pelo processo de fotossíntese todinho, ela vai liberando a água, né? E tem outras plantas que elas não conseguem fazer esse processo que é chamado gutação. É porque, no caso, elas ainda não estão desenvolvidas, certo? Então, você lembre muito bem que somente as sementes elas não conseguem fazer isso. Então, se você jogar, botar água demais, ela vai morrer afogada, vamos dizer assim, certo? Beleza? Vamos lá. Produza as mudas por via assexuada, certo? A produz a muda por estaquia, né? Na estaquia são utilizadas parte dos ramos ou flores. Não, gente, é parte dos ramos ou raízes, certo? Resultando em clones da mãe. A estaquia pode ser realizada por estacas lenhosas, que no caso são ramos maduros e rígidos, ou por estacas herbáceas, que são ramos novos e flexíveis, certo? É um método relativamente fácil e barato, considerando o número de mudas produzidas e é a área necessária para obtê-las, certo? Mudas propagadas por estacas não desenvolvem é, raiz pivotante, certo? Portanto, para apresentar tendência de tombamento, as perdas no pomar, quando plantadas no campo, principalmente em solo arenoso e sem um bom tutoramento, certo? O que é tutoramento, gente? É uma guiazinha, um pauzinho, um arame ou qualquer outra coisa que você coloque para ela se guiar, para ela subir, para ela se manter reto, certo? As mudas são obtidas de diferentes partes das plantas adultas, denominadas estacas.
as quais são retiradas de ramos, raízes, etc, né? Esse método é utilizado na produção de mudas de figo, amora, goiaba, uva, entre outras, né, gente? Que são tiradas por estaca. Eu sei também do mamão, da jaca, do imbu, da romã, que tem fugido o nome agora, certo? Existem três tipos de estaca quanto à consistência do tecido: lenhosa, semilenhosa e herbácea, certo? A escolha da estaca quanto à consistência varia de acordo com a espécie e com a tecnologia empregada. Estacas lenhosas são mais retiradas de ramos mais grossos e medianos e requerem manejo tecnologia mais simples. Exemplo aqui da siriguela. Vocês podem observar, gente, que aqui embaixo, na parte de baixo da siriguela, tem uma partezinha que está meio azulada, né? Isso aí é cauda bordaleza, certo? Que é sulfato de cobre com cal. Mas aqui na região é muito difícil encontrar. Eu já procurei inúmeros locais para poder comprar, até para as aulas mesmo que a gente teve com vocês práticas, e não consegui fazer a aquisição. Mas eu ainda estou devendo uma aula ensinando a vocês como é que faz, que não é tão difícil, né? Mas a gente não consegue encontrar para poder fazer, certo? Vai ficar para as próximas. Estacas herbáceas são retiradas de ramos de ano, né, mais finos, flexíveis, apicais ou ponteiros e requerem manejo e tecnologia mais avançada, como a questão da nebulização. Um exemplo, a goiaba. Pessoal, o que quer dizer herbáceo? Você os galinhos novinhos que você consegue dobrar, certo? Aí tem o da goiaba, vocês podem olhar que ela tem 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, sem contar com os de cima. Tem 12 folhinhas, certo? Aí depois a gente fez uma limpeza nela, só deixou essas 4 folhinhas aí em cima. E dentro dessas 4 folhinhas, elas foram cortadas na metade. O que é que significa? Significa que os estômatos delas estão fechados, elas não vão perder água, certo? E elas vão conseguir ter um controle porque assim, um controle. Porque quando ela é retirada da planta mãe, ela sofre um estresse, né? Então esse estresse é minimizado através dessas cortes nas folhas. Ela vai economizar água e ela também vai continuar com a folhinha para ela poder produzir, né, alimento através da fotossíntese, tá bom? A época da coleta das estacas, né? De acordo com a espécie frutífera, as estacas de fruteiras subtropicais e temperadas como figo e uva devem ser retiradas no final do inverno, agosto e setembro, né? Nas demais frutíferas, as estacas podem ser retiradas em qualquer período, né? O mais cuidado e delicado é o figo e a uva, desde que fora da época fria e da floração e frutificação. Lembre-se, gente, quando ela está florando e frutificando, ela tem que ser uma época que ela está mais delicada, né? Tem que ter um cuidado maior para que ela possa ter um desenvolvimento, certo? Ela precisa de mais cuidado numa planta quando ela está nesse período, porque ela está como se fosse uma mãe amamentando uma criança. Ela sente mais fome, sente mais sede, precisa se alimentar melhor, de alimentos mais saudáveis e consumir muita água, porque eu não sei a maioria das mães, mas eu senti uma sede que eu estava bebendo mesmo 10 litros d'água por dia, quando eu estava amamentando. E também dava muita fraqueza. Aí eu tinha que, às vezes, estar bebendo água ao mesmo tempo que estava amamentando e comendo alguma coisa, porque eu ficava muito fraca. E olha que o bebê mamava meio feito com força. Agora ele já está um rapazinho, não está mais mamando não, mas era doloroso, mas também era muito prazeroso. Ele também tinha mais saúde, né? E eu também era mais saudável quando eu amamentava, viu, gente? Porque eu tinha que me alimentar melhor, nos horários certos, não tinha bebia muita água e tinha uma alimentação mais saudável e mais regrada, porque a gente está mais ali, né? Cuidando da criança, a gente tem que se cuidar também para poder alimentar ela de uma forma mais saudável. Então a gente tem que ter esse mesmo cuidado com a nossa plantinha, tá bom?
Realize a desfolha da estaca, certo? A operação da desfolha da estaca também é chamada de toalete. Nome bonito para dizer banheiro nos outros locais. Mas é conhecido como banheiro, né, gente? Mas o que a gente faz no banheiro? Né? A gente faz o quê? Uma toalete. Nós tiramos, vamos lá tomando banho, nos preparamos, ficamos cheirosos, bonitos. Então é a mesma coisa que nós vamos fazer com as plantas, né? Nós vamos tirar, fazer o toalete delas, vamos estar cuidando delas. Então esse nome ele tem esse sentido, certo, gente? É feita principalmente em estacas, né, lenhosas, a mesma ainda na planta matriz, com o objetivo de promover o entumecimento das gemas e facilitar o pegamento da estaca, certo? Ó, gente, lembrando que qualquer dúvida vocês vão dizer depois, né, nos comentários, ou falar comigo pelo zap, certo? Corte a estaca. No corte da estaca deve-se observar primeiro o seu comprimento e a espessura varia de acordo com a espécie. As estacas lenhosas e semilenhosas, em geral, são cortadas em 25 a 35 centímetros de comprimento e com 1 a 2 centímetros de diâmetro. O que é diâmetro, pessoal? É a grossura da estaca, certo? Há espécies cujas estacas lenhosas são maiores, com um comprimento de 50 a 80 centímetros e diâmetro de 2,5 a 3,5. Um exemplo aí é a siriguela. A siriguela, gente, ela é, fazer aqui no povo, é muito boba para pegar, viu? E a estaca semi-lenhosa aqui da questão do abacate, certo? As estacas herbáceas são geralmente sem toalete, são em geral cortadas no comprimento aproximado de 10 a 15 centímetros e diâmetro de cerca de 10 a 0,06 centímetros, de exemplo a goiaba, que é uma estaca herbácea, certo? Prepare a estaca para o transporte. Eu já mostrei isso aqui, gente, para vocês numa aula, mas eu sempre tenho que reforçar porque é a questão de que tem aqui para a gente aprender a produção de muda de topada mesmo, para não ficar nenhuma dúvida, tá bom? Caso a estaca não seja plantada imediatamente após sua retirada da planta mãe, há necessidade de prepará-la para o transporte até o local do plantio, certo? O que você vai fazer? Você vai juntar as estacas todas em feixe, né? E vai fazer a imersão das estacas em parafina líquida, que no caso pode ser vela derretida, porque a vela derretida ela é parafina, viu, gente? Só que ela já passou pelo processo de aquecimento. As partes cortadas das estacas devem ser imersas em parafina líquida e 50 centímetros no máximo a 2 centímetros acima do local do corte por 30 segundos. Lembrando, não é para esquentar demais, viu, gente? É 50 graus centímetros, mas você bota em banho-maria e não precisa esquentar desse tanto, não. A gente vai envolver o feixe em papel toalha, né? Aí vem o que? Borrifa, água, com papel toalha. O procedimento deve ser feito com a própria mão ou com spray manual, com pouco úmido. Com spray eu achei que fica uma forma mais uniforme, certo? Envolva o feixe em plástico e amarra o feixe. Ele fica esse pacotinho aí, né? E o papel toalha é melhor que guardanapo. O papel toalha, ele é mais firme, ele aguenta, é mais resistente e ele consegue juntar mais umidade. Muitas pessoas gostam de fazer com jornal, só que o jornal ele tem tinta demais e essa tinta pode estar contaminando suas estacas também, certo? Aí você vai preparar a estaca para o plantio. Para as estacas lenhosas ou semilenhosas, deixe em média 6 gemas. Gemas, gente, é um nozinho, né? As estacas herbáceas, em geral, são deixadas com 2 nós de crescimento, mantendo-se o par de folhas intacto no nó superior, retirando-se as folhas basais, que no caso é as folhas que ficam embaixo, e deve-se fazer um corte basal na estaca logo abaixo do nó inferior. É um corte apical, 1 centímetro acima do par das folhas, certo? Vamos lá. Recomenda-se sempre fazer um corte na forma transversal. O pessoal chama de cunha, que no nome é bisel, outros chamam de bico de gaita,
para aumentar a superfície de contato com o substrato, acelerando assim o pegamento, né? Algumas espécies do tratamento do hormônio, que é feito com ácido indolbutírico e ANA, que é ácido naftalaneocético. Eu acho esse nome muito difícil, complicado de falar, mas aumenta o pegamento das estacas. Tem esses tratamentos que são feitos, comprados de forma industrializada, se você quiser, mas nós temos várias coisas que nós podemos tratar nossas estacas, né, em casa mesmo, sem estar gastando, gente. Olha, deixa na babosa, ela é enrasadora e também passa 5 minutos, ela também é antifúngica. Se você quiser passar até mais do que 5 minutos, é tranquilo também, certo? O mel também, você pode passar em 5 centímetros, mas tem a questão da formiga, algumas pessoas não gostam, tá bom? Feijão nascido, você pega, passa no liquidificador, tritura, coa ele e deixa lá a estaca. Você pode até colocar nas suas sementes também. Ela tem um poder de brotação, um poder germinativo muito grande. O alho é aquele alho mato, que é erva daninha, que nasce lá e incomoda a sua plantação. Você vai arrancar ele no seu solo, aquela batatinha, né? Junto com as folhas, com tudo, e você vai cobrir ele com água, bater no seu liquidificador e depois coar. E deixar por até 24 horas dentro sua estaquinha, sua semente, seja o que você queira plantar. Lembrando de coar, né, gente? Para que ela tenha o poder de aumentar o nascimento, o desenvolvimento das suas plantas, certo? A linhaça, gente, ela é produtora do ácido indolbutírico, né? É que tem um nome complicado, mas esse ácido mesmo, indolbutírico, certo? E também é colocado de molho e essa água também é utilizada para isso. E tem a pasta bordaleza, que no caso a pasta ou a calda, dependendo da forma como você faça, ela também é antifúngica, enraizadora, né? E aumenta muito. Só que aí eu posso ter de graça, eu não preciso pagar, né? Vamos lá. Faça o plantio da estaca. As estacas devem ser enterradas a uma profundidade de 2/3 do seu comprimento, inclinadas cerca de 45 graus, deixando um par de folhas e de gemas fora do solo. Então, gente, o pessoal pega aquele galinho que a gente fez lá e ele sai cortando em vários pedaços, mas o certo é deixar pelo menos um par de folhas e de gemas fora do solo, porque vai nascer que nem está na foto aí. Você pode olhar também que ele está com um pincel. Esse pincel, gente, é da pasta bordaleza, que é o sulfato de cobre com cal, certo? Tá passando para quê? Parcelar. Se a gente não tem, compra o quê? Pega a babosa e coloca, tá bom? Vamos lá, pessoal. Faça a compactação do solo junto à base da estaca. Para quê? Para favorecer o seu contato com o substrato e um melhor pegamento, certo? Recomenda-se fazer o pincelamento da área cortada da estaca na parte superior com pasta de oxicloreto de cobre a 10% para evitar a penetração de fungos, certo? Aí esse oxicloreto de cobre, gente, é o nome da pastinha, certo? O plantio das estacas deve ser feito preferencialmente em local protegido, que é uma estufa e um viveiro, que no caso nós vamos ver na próxima aula, tá bom? Realização da irrigação. Gente, aí é um estufa, um viveiro, bem estruturadozinho, que ele tá com os aspersorzinhos no teto, tá vendo? E ele tá fazendo a irrigação e é em tubete que tá as plantinhas, certo? Ela deve ser feita com frequência, mantendo o substrato e um ambiente com umidade adequada nas estacas herbáceas. A irrigação, a manutenção da unidade, elas devem ser feitas com uso de nebulização. Não é jato de água forte. Ele é como se ele... Por isso que está mais alto. Ele joga a água e ela fica como se estivesse só umedecendo. Tá bom? Produzir mudas por mergulhia. O que é mergulhia, gente?
É um método de propagação assexuada, quer dizer que não precisou do macho e da fêmea. É feito com a colocação de parte do ramo da planta matriz dentro de um substrato de enraizamento. O processo somente estará completo quando a muda estiver enraizada totalmente separada da planta mãe, que no caso vai ser realizado o desmame, certo? Realiza a mergulhinha. A mergulhinha pode ser feita usando o próprio solo ao lado da planta como substrato. Em geral, é utilizada quando o ramo possui comprimento e flexibilidade suficiente para ser conduzido ao solo. Trata-se de um método bastante utilizado na produção de mudas de amora e framboesa e na obtenção de porta-enxertos de maçã, pera e marmelo, certo? Selecione o ramo. O ramo pode ser selecionado, deverá estar livre de pragas e doenças, completamente sadio. Lembre-se disso. Vigoroso e com um bom aspecto de desenvolvimento. Gente, uma opção também é você dar um corte na planta. Aí você vai observar se aquele galinho ali, ele está completamente esbranquiçadozinho, limpinho. Porque muitas vezes a gente dá um corte nela e a gente observa que aquela planta está tão doente que ela está com um fungos, né, dentro dela e tem uns pontinhos pretos ao redor, no caso, na planta. Você fica olhando bem direitinho lá que você observa e você vê a diferença, certo? Para conduzir, trata-se de um método bastante utilizado na produção de mudas de amora, framboesa, obtenção de porta-enxerto de maçã, pera e marmelo. Aí não é muito utilizado aqui, mas a gente sempre fala, viu, gente? Selecione o ramo. O ramo selecionado deverá estar livre de pragas e doenças, né? Vigoroso como aspecto de desenvolvimento. Em geral, deve-se selecionar os ramos da parte mais baixa da copa para facilitar o enterro no solo, certo? Do substrato. O que é que nós vamos precisar? Se você já tem uma planta que ela já está com esse galhinho mais baixo e vai facilitar, você pode já estar utilizando. Se não, você vai precisar. Uma ideia que a gente teve aqui foi de amarrar, né? Amarra uma fita, amarra uma corda e amarra ele num tijolo e vai abaixando. Depois consegue fazer todo o processo para que ele fique baixo e você consegue botar um peso e ele vai descendo e ele vai conseguindo fazer esse desenvolvimento dele, certo? Aí você precisa de ferramenta para revolvimento da área a ser utilizada como substrato, né? Tesoura de poda, canivete, fita, enxadeco, algumas pessoas usam enxada, né? Os tipos de mergulhinha em substrato no solo é mergulhinha simples de ponta invertida, mergulhinha chinesa contínua, mergulhinha chinesa serpenteada e mergulhinha de cepa. Mergulhinha aérea alporquia, né? Que são vários tipos. A mergulhinha simples é feita curvando-se os ramos selecionados da parte mais baixa da copa, cobrindo em seguida em uma parte do solo ou substrato já preparado e deixando a extremidade descoberta em posição vertical, mantendo firme o tutor. O tutor, gente, é que eu falei, é um pauzinho, um galho, um arame, qualquer coisa que dê sustentação e sirva de guia para a planta subir, certo? Conheça a mergulhinha simples de ponta invertida. A mergulhinha simples de ponta invertida é a parte apical da planta, no caso a ponta, é cortada e enterrada ao solo, né, no substrato, e nesse período, nesse método, ocorre a inversão do crescimento, no caso a polaridade das gemas do ramo utilizado, certo? Você vai enterrar um galho, gente, certo? E no caso, você vai botar a ponta enterrada no solo para ter a questão do substrato. A mergulhinha chinesa contínua, né? A mergulhinha chinesa contínua é feita curvando o ramo, cobrindo o solo com a maior extensão possível e deixando apenas sua extremidade descoberta. As gemas sob o solo emitirão brotações que se enraizarão, sendo que cada brotação gerar o que? Uma nova muda, né?
Cada brotação vai gerar uma nova muda. Aí, gente, você vê, né, que já está enraizado e que são 3, vai ficar o que? 4, né? Aí vamos lá. Conheça a mergulhia chinesa serpenteada. Essa mergulhia difere da anterior porque a cobertura com o solo ou substrato é feita somente sobre algumas partes do ramo que tem gemas, deixando as outras partes descobertas de forma sucessiva, né, ao longo de toda a deixando ao longo de toda a extensão do ramo, né, gente? Você pode observar que cada parte enterrada formará um sistema radicular, né? O que é sistema radicular, gente? Raízes. Então, como é que a gente faz? Vamos fazer para saber se ela vai mesmo, né? Enraizar e se vai desenvolver totalmente. Então, é uma forma diferente, chinesa serpenteada. Ela vai formar sistema radicular, que no caso é raízes, né? Aí, as partes cobertas serão as copas das novas mudas, né? Porque se ela gera raiz, ela vai ser cortada dali, ela vai gerar uma nova vida, né? Um exemplo desse tipo de propagação é do conhecimento do cajueiro gigante de Pirangi, Parnamirim, no Rio Grande do Norte, que é cerca de 1 hectare de área, né? Então, não sei se vocês já viram, gente, essa foto desse cajueiro. Alguém já viu? Eu já vi inúmeras fotos. Aí, eu queria saber de vocês, né? O que vocês estão achando? Aí lá, ele cobre por cerca de 1 hectare, né? Aí vem outra coisa, é a mergulhia de cepa, né? Então, a mergulhia cepa, é o que, gente? Vocês podem observar aí, né? Plante uma muda de semente ou de estaca, não é? Que será a planta-mãe. No início do seu crescimento, realiza-se uma poda drástica. Poda drásticas. Então, o que é uma poda drástica, gente? O que é? É você cortar, do jeito que está cortado aí. Você está vendo que está uma poda drástica, é você cortar e deixar o galho bem, bem só a partezinha que fica na parte do chão e um galhinho grosso, que no caso vai já ser um galho já lenhoso, né? Aí, no início do seu crescimento, realiza-se poda drástica rente ao solo para sair mais brotação. Tem planta que gosta muito disso. Você poda, ela nasce de novo, mais brotações. Você poda e ela vai nascendo mais brotações, né? No caso, os galinhos. Essas brotações são usadas como novas mudas e a planta mãe poderá ser utilizada para a formação de mudas sucessivamente. Esse processo pode ser usado em goiabeira, né, para obter mudas por mergulhia de cepa, né, que no caso os passos é o seguinte: você planta a muda de propagação assexuada, será considerada como planta mãe selecionada, aí realiza a poda drástica, né, que está a foto. Essa poda deve ser realizada após 2 anos de crescimento para favorecer a emissão de várias brotações. No tronco, cerca de 10 a 12 centímetros de diâmetro, no mínimo. Certo? A poda deve ser realizada acima do ponto de enxertia, caso a muda seja enxertada. Faça um anelamento na base das brotações. Anelamento a gente já viu, que é um cortezinho parecendo ao redor, tirando aquela casca, com cuidado, né, gente? É bom que não seja no período chuvoso, porque a casca ela fica mais grossa e fica mais dura e ela fica mais rígida e às vezes a gente mata a planta fazendo um processo desse, certo? Esse anelamento deve ser feito quando as brotações estiverem de 10 a 20 centímetros de altura no mínimo. Faça a amontoa com substrato em volta das partes aneladas
para a formação da raiz. Quer dizer, você pegou, você fez o anelamento, você vai botar a terra ali, né? No caso é substrato. E esse substrato, o que é que a planta vai entender? Ela vai entender que ali é para formar uma raiz. Porque quando a seiva sobe, que ela for descer, ela vai encontrar o solo e ela vai entender que é para formar raízes, tá bom? Aí corta a estaca, que a gente está mostrando aí na foto da planta mãe, da parte enraizada, certo? Aí você vai ter agora aí, pela ilustração, 4 novas mudinhas. Você vai pincelar com a pasta bordaleza ou, se você não tiver, você pode utilizar babosa. Tem gente que passa cal também, viu, gente? Agora não é cal, é cal virgem, viu? Não é cal de construção não, porque algum tipo de cal a pessoa passa nas cascas das plantas e elas morrem, certo? Usa as estacas enraizadas nas brotações de cepas como novas mudas. Amontoe novamente a planta mãe com substrato para a emissão de novas brotações. Aí retira a muda pronta. Quando as estacas já estiverem enraizadas, mostrando um bom desenvolvimento vegetativo, deverão ser cortadas abaixo das raízes separadas da mãe, né? Cuja operação é chamada de quê? De desmame, certo? Esse desmame, gente, é feito dessa forma. É obtida pela mergulhia chinesa contínua. Já a muda enraizada, pronta para o plantio aí na lateral, né? Aí plante a muda. A muda deve ser plantada diretamente no campo ou repicada para um recipiente com substrato em viveiro, visando a sua adaptação de um novo ambiente, né? Lembrando da irrigação, gente, após o plantio é importante fazer para que ela diminua o estresse, né? Para a manutenção da umidade e crescimento da muda, evitando a obtenção de futuras plantas raquíticas, fraquinhas e improdutivas que morrem com facilidade e deixam falhar no pomar, tá bom? Deixam falha. Aí realiza a mergulhia aérea, né? Que é o que? A famosa alporquia. Essa alporquia, gente, é usada quando o ramo não tem comprimento ou flexibilidade suficiente para ser levado ao solo ou quando a espécie tem maior dificuldade de ser propagada por estaquia ou enxertia. A alporquia é um método tradicionalmente usado na lixieira e na jabuticabeira e em quase todo tipo de planta eu já vi o pessoal fazendo alporquia, viu, gente? Todo tipo mesmo. Aqui nós vamos ver uma prática que é muito chique. O pessoal tem uma ferramenta bem legal que eu não achei até hoje. Vamos lá. O ramo selecionado deve ter de 2 a 4 centímetros de diâmetro, deve estar sadio, livre de pragas e doenças, com bom desenvolvimento vegetativo e protegido dos raios solares diretos. Pode influenciar negativamente sobre a ação do hormônio utilizado para a formação das raízes, mas a gente também pode passar babosa, certo? A época mais adequada para a produção do alporco é durante o período de maior circulação da seiva na planta, fim da primavera e início do verão, tá bom? Reúna o material: tesoura de poda, canivete, serra de poda, anelador, que a gente não tem anelador, vamos usar a faquinha, né, gente? Que no caso é canivete. Saco plástico profissionalmente escuro, com 112 centímetros de largura, 16 centímetros, 16 a 20, né? De centímetros de comprimento e 0,02 de espessura. Esfagno, né? O substrato. Esfagno é como se fosse um capinzinho molinho que o pessoal usa, parece bucha, né? Cordão de polietileno e etiqueta de identificação, certo? Vamos lá. Faça o anelamento na planta selecionada. O anelamento é retirada da casca, deve ser feito em todo o contorno do ramo, né? Perímetro, e o comprimento do anel deve ser de 2 a 3 vezes o diâmetro do ramo, certo? Aí o que é que você faz aí, ó? Ele tem um anelador, gente, muito chique, totalmente chiquérrimo aí. Eu não achei para comprar até hoje. Mas a gente faz esse processo aí com uma faquinha, dá certo também, certo? A gente tira essa casca, né? Tá bom?
Aí o que é que acontece? Envolva o anelado com o substrato e o local onde foi feito o anelamento deve ser envolvido com o substrato úmido do saco para que plástico para favorecer a emissão de raízes, certo? Vamos corta o saco plástico com uma faca e contém um substrato úmido de cerca de 2/3 de largura, tá bom? Aí vem o que, gente? Envolva o local anelado com saco plástico, da forma que vocês estão vendo aí. Eu já fiz, mas essa a gente tem que reforçar e já mostrei para vocês, mas aqui tá mais a foto, né? Eu achei melhor, por isso que eu estou reforçando. Amarra o saco plástico com o ramo da planta. Ó, gente, é bom não fazer no período chuvoso, porque muitas vezes a gente faz e ele estraga. Amarra o saco com o ramo da planta, beleza? Lembrar, o saco plástico deve ficar firmemente amarrado ao ramo da planta para que o substrato não saia do local onde foi feito o anelamento. Você tem que fazer também, gente, num galho que já tenha tido frutos, né? Aí você faz ali. Lembrando também que você evite deixar um local onde possa entrar água, porque apodrece. No caso, vai ficar estressado, né? Estresse hídrico. Aí vem. Evitar também, gente, criança mexendo, animal passando, entendeu? Aí, para o sucesso da alporquia, o substrato deve ser mantido úmido até a retirada da muda, né, do alporque. Para tanto, recomenda-se regá-lo com frequência adequada, certo? Retira a muda para o voplantio. Enraizamento dos alporcos varia entre espécies frutíferas em geral, ocorre entre 4 a 8 meses após o envolvimento do local anelado com o substrato. Isso vai depender de inúmeros fatores, certo? Quando a gente vai fazer o desmame da planta mãe, faça a retirada da muda serrando o ramo cerca de 2 a 4 centímetros abaixo. Agora, por que você não deve fazer ele em cima demais? Porque pode prejudicar, né, sua planta, tá bom? Aí vem, faça a retirada das folhas. Aí quando você for plantar, né, você pegou, cortou lá, levou, você vai plantar, então corte o ramo cerca de 40 centímetros acima do alporque, deixando um tamanho adequado para o plantio, conforme está fazendo aí na foto, certo? Você vai retirar o plástico que envolve o substrato. Você já pode olhar aí, gente, que a foto ela está totalmente enraizada, né? Então você tem noção de como é o enraizamento que deve estar no ponto correto. Por isso que o saquinho é transparente, para você poder observar esses detalhes, certo? Recomenda-se pincelar os locais cerrados na retirada da muda com pasta bordaleza ou babosa para evitar o ataque de fungos e bactérias. Você pode olhar aí, gente, como está bem lindinho, enraizado, coisa mais linda. A muda pode ser plantada diretamente no campo ou repicada para o saco plástico com substrato apropriado em viveiro, visando a sua adaptação a um novo ambiente. Pegue a muda com cuidado, coloque a muda no saco plástico, preencha o saco plástico em volta da muda com substrato apropriado, né? Identifique a muda com a etiqueta padrão. É bom você sempre colocar, porque a gente fica lá naquela pergunta: o que é isso? Plantei quando? Quando foi? Tem quanto tempo? Aonde foi? Como foi? Que planta é essa? Então, assim, essas perguntas devem ser respondidas, né? Com a etiquetinha. E é bom essa etiquetinha sempre estar coberta com plástico carrado, dependendo do que você colocou, né? Para não se perder. Aí vem lá, realiza a irrigação. A irrigação após o plantio é importantíssimo para a manutenção e da umidade e crescimento, né, da muda, evitando a obtenção de futuras plantas raquíticas e improdutivas que morrem com muita facilidade e deixam as falhas no pomar.
Vamos lá. Vamos produzir mudas por enxertia, né? A enxertia é um método de propagação assexuada, mais complexo que os métodos anteriores, uma vez que envolve a união de duas partes, né? O porta-enxerto ou cavalo, ou enxerto ou cavaleiro. Eu não gosto muito dessa parte de chamar de cavalo e cavaleiro, não, mas enfim, muita gente utiliza, muita gente gosta, certo? O porta-enxerto resulta em uma muda produzida por semente, cujo sistema radicular, raiz, poderá responder pela absorção de águas e nutrientes necessários para o desenvolvimento do enxerto ou futura copa da planta. O enxerto ou cavaleiro é a parte usada da planta matriz que formará após a enxertia a copa da nova planta, certo? Na união do porta-enxerto e o enxerto usam-se dois métodos de enxertia: a garfagem, cujo enxerto e o garfo e a borbulha, cujo enxerto é a borbulha. O garfo é a parte apical do ramo da planta matriz, que é constituído de várias borbulhas ou gemas. O sucesso da enxertia depende de fatores como o compartilhamento entre porta-enxerto e enxerto, a época do ano em que é realizada, a qual afeta as condições fisiológicas do garfo e da borbulha, é as condições do clima. O método utilizado, bem como os cuidados e tratos culturais que antecedem e sucedem a essa operação, certo? Uma coisa muito importante que muita gente não faz, eu já vi muitos depoimentos de várias famílias falando que não sabe por que morreram as plantas dele. Eles não esterilizaram as suas ferramentas. Hoje em dia é muito fácil essa questão do álcool 70, né? Para a gente estar esterilizando. Mas também tem uma forma que é mais barata, que no caso é a solução desinfetante, né? Que é a solução de hipoclorito de sódio de 10%. De hipoclorito de sódio, que no caso é água sanitária, e para cada 900 ml de água, certo? Aí você mergulha as ferramentas e deixa por 30 segundos. O que eu aconselho é que você pegue essa água e você fique andando com ela por todo o seu pomar, toda a sua propriedade, um baldinho lá com essa água. Por quê? Quando você vai no posto de saúde, né, você pode tomar 10 vacinas. As 10 vacinas são 10 agulhas diferentes. E nenhuma agulha é compartilhada, né? Você vai vai tomar uma injeção, sua mãe toma com agulha, e não é a mesma agulha que sai furando tudinho, não. E para que nem o povo, o último é que vai sofrer as consequências de ter pego, se as pessoas tiverem qualquer tipo de doença, né? Quem vai ficar prejudicado é o último, né? Todos vão se prejudicar no meio do caminho, mas o último vai pegar tudo, né? A gente sempre brinca dessa forma, dizendo. Então, assim, quando nós vamos fazer uma poda, qualquer coisa, qualquer enxertia, qualquer manutenção que você venha a ferir a planta, você precisa esterilizar seu material. Então, lembre-se, uma agulha de uma injeção não pode ser compartilhada por mais de que só uma pessoa. Não pode ser compartilhado, gente. Agulha e poda, enxertia, serrote de poda, qualquer coisa, usou numa planta, esteriliza, certo? Vamos lá. Selecione a variedade do porta-enxerto. A variedade do porta-enxerto deve ser compatível com a variedade da copa e resistente às pragas e doenças, à seca, o excesso de água ou encharcamento ou salinidade do solo, etc. Vários fatores, né? Geralmente usa-se porta-enxerto variedades locais ou crioulas por serem mais adaptadas ao clima, ao solo da região e por apresentarem maior disponibilidade de sementes, certo? Produza o porta-enxerto. Para a produção do porta-enxerto, deve-se realizar todos os procedimentos executados na produção de mudas por sementes. Algumas espécies frutíferas ou porta-enxertos podem ser obtidos por outros métodos, tá? Como está aqui em uva e mergulhando na maçã e marmelo. Como é que a gente vai fazer agora? Seleciona a variedade da copa. A variedade da copa, onde serão retirados os enxertos, garfos e borbulhas, deve ser produtiva.
Apresentar frutos de boa qualidade, livre de pragas e doenças e com alto valor comercial, certo? Obtenha os enxertos, garfos ou borbulhas. Os garfos devem ser obtidos de ramos de porção apical nas plantas livres de pragas e doenças com idade variando de 4 a 8 meses, dependendo da espécie das frutíferas, certo? As borbulhas fazem parte do garfo obtido em geral na seleção. Do garfo faz também a seleção da borbulha, certo? Novamente se faz o toalete. A operação da desfolha do garfo ou enxerto, também chamada de toalete, realizada com a tesoura de poda. Quanto ao garfo, ainda na planta matriz, esse procedimento tem como objetivo promover o entumecimento, que é o inchamento das gemas, e facilitar o pegamento do enxerto após a união com a porta-enxerto, certo? A toalete geralmente é feita uma semana antes da retirada do garfo, colhido com o propósito de realizar a enxertia por garfagem. Exemplo, a manga e o abacate. Já nos garfos colhidos visando a obtenção de borbulhas para a realização da enxertia por borbulha, faz-se a retirada das folhas pouco antes da realização da enxertia. Um exemplo é os citros, né? Tá aí, gente, uma fotinha dele com um alicate de poda, que o pessoal chama de tesoura, mas eu chamo de alicate. O garfo pode ser colhido com 22 a 25 centímetros de comprimento, com diâmetros variando de 6 a 1,20 centímetros, certo? 1,2 centímetros, gente, não é 1,20 não, desculpa. Dependendo da espécie frutífera, do tipo de enxertia e das condições do viveiro, né? Como, por exemplo, no cajueiro, os garfos e porta-enxerto, mais jovens com diâmetro. Que diâmetro, gente, quer dizer que é a largura, então nunca pode ser 1,20 m. É 1,2 centímetros, certo? Que é pequenininho, é pouquinho, ele é grossinho, né? O pessoal fala muito assim. Mais jovens com diâmetro de 0,6 centímetros, principalmente em viveiros cobertos sob irrigação, certo? Aqui a gente tem a foto da coleta do garfo para enxertia por garfagem na questão do abacate, nessa foto que está à esquerda. E na foto que está à direita é a coleta do garfo para enxertia por borbulha, certo? Realiza a enxertia por garfagem. Os procedimentos ou técnicas de execução dos diferentes métodos de enxertia por garfagem são similares, exceto o corte e a união das partes de enxerto e porta-enxerto. Conheça os tipos de enxertia por garfagem. Existem vários métodos de enxertia por garfagem, usados na propagação de frutíferos, porém, os mais conhecidos são garfagem lateral, garfagem no topo, a inglesa simples e garfagem no topo de fenda cheia, certo? Determine o local da enxertia. O ponto de enxertia depende de cada espécie, variando a distância da base do caule até o porta-enxerto, de 8 a 10 centímetros para o caju e de 8 a 20 centímetros para o abacate e a manga. Escolha o garfo a ser enxertado. A espessura do garfo deve ser igual ou semelhante à do porta-enxerto para evitar problemas de incompatibilidade, perda da muda, certo? Faça os cortes no porta-enxerto e no garfo. Os cortes no porta-enxerto e no garfo serão conforme o tipo de enxertia escolhida, certo? Realize o corte para a garfagem lateral. Realize o corte para corte lateral do porta-enxerto. O corte lateral do porta-enxerto deve ser inclinado até atingir a metade do diâmetro do mesmo, certo? Então, pessoal, vocês já viram muita informação, né? Vamos embora. Para beber só uma aguinha. Realize o corte do garfo. O corte do garfo deve ser feito de forma bisel, com o mesmo comprimento do corte lateral do porta-enxerto, certo?
Aí vem, realize os cortes para garfagem no topo à inglesa simples. Realize corte horizontal, decote, né, no porta-enxerto. Realize o corte em bisel no porta-enxerto e corte em bisel para ter comprimento de 2,5 a 3 centímetros. Dessa forma aí, viu gente, como está sendo feito, né? Bisel é lateral, né? Bisel é deixar uma pontinha mais fina e uma pontinha mais larga, que a gente está fazendo aí na faquinha. Essa faquinha é um pouco difícil de encontrar, mas a gente ainda acha. E essa faquinha não é para ser utilizada para tudo no mundo não, viu gente? É só para questão da enxertia. Realiza o corte em bisel no garfo. Corte em bisel no garfo pode ser o mesmo comprimento do corte realizado no porta-enxerto, deixando em ambas as partes o porta-enxerto e o garfo na superfície lisa, sem ranhuras, tipo, você tentar fazer ele de forma reta, para facilitar a boa união e a cicatrização. Realiza os cortes da garfagem no topo em fenda cheia, né? Que no caso realiza o corte horizontal decote no porta-enxerto, realiza o corte em fenda no porta-enxerto. O corte em fenda deve ter profundidade de comprimento, né? A profundidade de comprimento de 2,5 a 3 centímetros, né? Realize o corte em cunha no garfo, né? Em cunha no garfo deve ter o mesmo comprimento do corte em fenda realizado no porta-enxerto, deixando em ambas as partes a porta-enxerto e garfo uma superfície lisa sem ranhuras para facilitar a boa união e cicatrização e não permitir o acúmulo de ar da água. Execute a união do garfo com o porta-enxerto, né? Você pode olhar que ele está cortando bem direitinho, com a faca bem amoladinha, com cuidado possível para não se cortar. Muitas pessoas usam luva, ele não está utilizando porque acha que é mais difícil a questão de cortar, tá bom? O garfo é juntado e introduzido no corte do porta-enxerto de maneira a promover uma boa união e contato das áreas cortadas do enxerto, garfo ou do porta-enxerto cavalo. Faça a união da garfagem lateral, como a gente já está vendo aí na foto, né? Faça a união da garfagem topo inglesa simples, que é só encostar, já pode ver bem aí na foto. Faça a união da garfagem no topo em fenda cheia. Faça o amarrio, gente. O amarrio é feito com fita plástica de 20 centímetros de comprimento, cerca de 2 centímetros de largura e 1 milímetro de espessura. Quase nada, né, gente? O procedimento de amarrio é igual para todos os tipos de garfagem e começa envolvendo firmemente a fita plástica na parte abaixo do ponto da enxertia, continuando até a parte superior e voltando o envolvimento novamente para a parte abaixo da enxertia, onde se conclui com um nó de fixação do amarrio. Faça o amarrio para a garfagem lateral. Após 3 semanas do pegamento, realiza-se o corte do porta-enxerto a fim de facilitar o desenvolvimento da nova planta enxertada, né? A garfagem, amarrio em garfagem em topo inglesa simples. Faça o amarrio em garfagem em topo inglesa de fenda. Desculpa, não tem inglesa, não, inglesa é no de cima. Faça o amarrio em garfagem no topo em fenda cheia. Aí cubra o garfo com um saquinho plástico. Para quê? Para se manter umidade, evitar o ressecamento, aumentar o sucesso da enxertia. Recomenda-se cobrir o garfo com um saquinho plástico e amarrá-lo abaixo do ponto da enxertia. Tipo, usando aquele, o pessoal usa muito para din-din, né? Eu chamo geladinho, chama Dudu, chama Juju, enfim. Recomenda-se usar um saquinho de 2 a 3 centímetros com maior do que o enxerto para permitir um rebroto do crescimento inicial adequado. Retira o saquinho plástico, né? Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai retirar o saquinho plástico, varia de 20 a 30 dias após a enxertia, dependendo da espécie frutífera, porém, sempre coincidindo com a presença de, no mínimo, um par de folhas jovens no garfo enxertado, certo? Retire a fita plástica. A fita plástica é feita quando houver total cicatrização no ponto de enxertia, cujo tempo varia entre espécies frutíferas e a época da enxertia, certo? Realize a enxertia da borbulha. Conheça os tipos de enxertia por borbulha. Existem
três tipos de enxertia por borbulha: T normal, T invertido, ou em placa ou escudo. Porém, as mais comumente usadas são as duas primeiras, borbulha em T normal, certo? Borbulha em T invertido, normal ou invertido, depende da espécie e a habilidade que você tem. Eu acho mais fácil fazer o T invertido. Eu acho melhor. Agora, cuidado, gente, não botar a borbulha de cabeça para baixo, viu? Vocês lembrem bem, prestem bem atenção, porque muitas vezes a gente faz isso. Quando não está no início, que a gente não presta atenção. Borbulha em placa ou escudo. Determina o local da enxertia. O ponto da enxertia depende de cada espécie, variando de 5 cm para caju e 20 cm para o abacate e a manga, a partir da base do caule do enxerto. Gente, o pessoal acha que é besteira, mas é verdade. Muita gente bota de cabeça para baixo. Eu já vi um monte de vezes. Principalmente quando a gente está nas práticas. O pessoal faz muito, não presta atenção, certo? Escolha a borbulha a ser enxertada. O material retirado da planta-mãe para a escolha da borbulha e o garfo, que deve estar maduro, livre de pragas e doenças, com borbulha bem entumecidas, quer dizer, inchadinhas, bonitinhas. Faça o corte no porta-enxerto. O corte do porta-enxerto será conforme o tipo de enxertia por borbulha escolhida. Realize o corte para a borbulha em T normal. Faça um corte vertical no porta-enxerto e corte vertical deve ser aproximadamente de 2 a 2,5 cm. Realizado com canivete desinfetado e com altura variável de acordo com a espécie frutífera. Faça um corte horizontal no porta-enxerto. Faça um corte horizontal na parte superior do corte vertical, formando um T normal. Realize um corte para a borbulha em T invertido. Faça um corte vertical no porta-enxerto. O corte invertido, né? O corte vertical no porta-enxerto. O corte vertical deve ser aproximadamente 2 a 2,5 cm, realizado com canivete desinfetado, a altura variável de acordo com a espécie frutífera, certo? Faça um corte horizontal no porta-enxerto. Faça um corte horizontal na parte inferior do corte vertical, formando um T invertido. Realize o corte para a borbulha em placa ou escudo. Faça 2 cortes paralelos e verticais na casca do porta-enxerto. O corte deve ser de aproximadamente 2 a 2,5 cm de comprimento e distanciados de 1 a 2 a 1,5 cm, 1,2 a 1,5, certo? Faça 2 cortes paralelos e horizontais na casca do porta-enxerto. Os 2 cortes paralelos e horizontais devem encontrar os 2 cortes verticais, né? E formar uma placa ou escudo. Então, gente, vocês podem olhar direitinho aí, nessa foto como é que tá, né? Bem direitinho, como é que ele tá tendo um cuidado, né? E você tem que lembrar que é para você tirar direitinho para dar tudo certo, né? É bom medir no início, depois vai pegar mais prática, né? Vamos lá. Retire a placa retangular, certo? Retire a borbulha para enxertia em T normal ou T invertido. Com o canivete afiado e desinfetado, né, gente? Passando álcool 70 na água sanitária com água, né? Faça um corte firme de cima para baixo, retirada a borbulha com um pouco de casca. Retire a borbulha da enxertia de placa ou escudo. Faça 2 cortes paralelos e verticais no garfo em volta da borbulha. Faça 2 cortes paralelos e horizontais no garfo em volta da borbulha, né? Retire a placa ou escudo com a borbulha do garfo. O tamanho da placa ou escudo retirado do garfo deve ser igual ou ligeiramente menor do que a parte retirada no porta-enxerto. Faça a união da borbulha no corte do porta-enxerto. Introduza a borbulha no corte em T normal. No método borbulha em T normal, deve-se introduzir a borbulha de cima para baixo no corte feito no porta-enxerto. Introduza a borbulha no corte em T invertido. No método da borbulha em T invertido, deve-se introduzir a borbulha de baixo para cima no corte feito no porta-enxerto.
Ajuste a borbulha na placa ou escudo. No método da borbulha em placa ou escudo, deve-se fazer um ajuste da borbulha retirada do garfo com o corte feito no porta-enxerto. Faça o amarrio, né? Tem que lembrar de fazer bem forte, né? Com fita plástica de 20 centímetros de comprimento, 2 centímetros de largura e 1 milímetro de espessura. O procedimento começa amarrando-se firmemente abaixo do ponto de enxertia, continuando até a parte superior e concluindo com um nó na parte abaixo da enxertia. Bem firme, viu, gente? O amarrio deve ser feito cobrindo toda a borbulha, deixando apenas a ponta da mesma coberta. Deve ter o cuidado de amarrar firmemente a borbulha para não permitir a entrada de água. A retirada da fita plástica é feita quando a borbulha pegada ou garfo estiver desenvolvido, mostrando 2 pequenos pares de folhas e demonstra uma boa cicatrização no ponto de enxertia, cujo tempo varia entre espécies frutíferas e a época da enxertia. Aí você vai realizar o corte do porta-enxerto. Após o vingamento da borbulha, a formação de 2 pares de folhas, que varia de 21 a 35 dias, dependendo da espécie frutífera, faz-se 2 cortes no porta-enxerto, intervalo de 20 dias, visando o desenvolvimento da planta enxertada. O último corte deve ser feito em distância aproximadamente 2 centímetros no local da enxertia. Identifique a muda com etiqueta padrão. É sempre bom, importante você identificar, certo? Vamos lá. Produza mudas por estruturas especializadas. Estruturas especializadas são tipos de materiais retirados da planta mãe, como caules, raízes modificadas, os quais são utilizados na propagação das mesmas e são chamados de rebentos, filhotes e rizomas. Estas estruturas são muito utilizadas na propagação de frutíferas, como o abacaxi, que utiliza caules denominados filhotes, e filhote rebentão ou banana, que utiliza rebento caule denominado chifrão, chifre ou chifrinho, ou raiz denominada rizomas, certo? Que no momento da retirada do coleta do material vegetativo é importante fazer a limpeza das partes velhas e das folhas e cascas, né? Como por exemplo, descortiçamento em banana, sempre usando ferramenta desinfetada. Recomenda-se fazer o tratamento de mudas contra pragas e doenças antes do plantio. Para que escolha no método de tratamento, consulte o engenheiro agrônomo. Só que eu sou engenheira agrônoma, né? Mas é dessas orientações aí, viu, gente? Que eu já estou passando para vocês, como vocês estão vendo. E dá tudo certinho se vocês seguirem. Parece muita besteira, muita cheia de coisa muito difícil, mas é dessa forma mesmo, tá bom? Conheça a propagação assexuada por micropropagação. Como é que essa micropropagação? É um processo de propagação assexuado especializado sendo realizado em laboratório com alto custo. Com esse processo dá origem a milhares de mudas uniformes a partir de uma célula, um tecido ou um órgão retirado de uma planta matriz. O custo torna-se diluído, viabilizando sua utilização, certo? É muito utilizado, gente, em estufa e por a Embrapa e outras instituições utilizam muito mesmo, gente. Por quê? Porque é um custo mais baixo para eles produzindo milhares de mudas do que produzirem só por semente ou por estaca. Para eles é mais fácil e mais produtivo e mais rentável produzir milhares de formas de laboratório, né? Mas nós não sabemos, então cada um usa o poder que tem. Realizar os tratos culturais. Conheça as principais pragas. Faça o monitoramento frequente da incidência de pragas, doenças nas mudas e, se necessário, efetue o controle. Principais pragas que atacam mudas em viveiros são formigas, lesmas, grilos, cochonilhas e ácaros e tríplices. Dano causado aí pela cochonilha na folha da mangueira, né?
Aí, dano causado pelo ataque do ácaro no limão e a formiga atacando as folhas do limoeiro. Gente, já ouvi muitas vezes dizendo, o limão galego é assim mesmo. Ele sempre fica desse jeito aí. E não é, gente. É um ácaro, né? Aí todo mundo diz, você não acredita não. Esse tempo todinho eu achei que era dele mesmo. E não é. Conheça as principais doenças. Faça um monitoramento frequente e incidência de doenças de mudas e que necessário efetue o controle, né? As principais doenças que atacam mudas em viveiros são a traquinose, botriodiplódia, que é seca dos ponteiros, oídio, tombamento e murcha bacteriana, né? Aí irrigue as mudas. As mudas em viveiro devem ser irrigadas 2 a 4 vezes por semana. E de acordo com o clima, né? A espécie, o estágio desenvolvido, o desenvolvimento da muda e o sistema de irrigação. Temos que adubar as mudas, né? Para melhor desenvolvimento das mudas, devem ser realizadas adubações cuja frequência e quantidade dos fertilizantes depende do substrato, do clima, da espécie, do estado de desenvolvimento da muda e do sistema de irrigação. Controle as plantas daninhas. Faça um monitoramento semanal da incidência de plantas daninhas nos saquinhos e tubetes e elimine manualmente, certo? Então, assim, o substrato é o que? Me digam aí, gente, todo mundo já viu. Aí o uso do substrato de qualidade previne a incidência de plantas daninhas e promove melhor fertilização no crescimento das mudas. Faça a desbrota. Elimine todos os brotos que se desenvolvem principalmente na base do porta-enxerto após a muda, já apresentado pelo menos um par de folhas adultas, certo? Identificar as mudas para comercialização. A identificação das mudas produzidas é feita com a colocação, né, de etiquetas apropriadas com o nome das espécies, de variedade, porta-enxerto, de variedade copa, da data da enxertia, do número de registro de viveiro do Ministério da Agricultura e Pecuária, do Abastecimento, o MAPA. E nos órgãos estaduais, comissões estaduais de sementes e mudas, CESM, que seguem a legislação federal. Gente, todas as dúvidas, comentários, sugestões podem passar para a gente, podem dizer para a gente que a gente dá fazendo os vídeos, né? E no próximo aula do viveiro eu vou esclarecer um pouco mais o endereço e tudo, né? Dos locais onde se faz aqui em Pernambuco, né? E que se faz também através de Brasília, tá bom? Gente, sempre é muito bom essa questão da gente ter as nossas próprias mudas. É importantíssimo. Além de também economizar, né, gente? Aqui o pessoal gosta muito de comprar muda de laranja. Muita muda de laranja, muita gente atrás de muda de laranja. E o pessoal está vendendo muito em raiz nua por causa da questão dessa burocracia. Então, qualquer dúvida, qualquer comentário, qualquer sugestão, se vocês quiserem agregar, né? Pode agregar as informações, né, que vocês quiserem, e sempre é bom e importantíssimo, que o projeto só existe, né, por causa de vocês. Se vocês não tivessem topado, se o Banco do Nordeste não tivesse dado a ideia de lançar esse edital, se a Agroflor não tivesse colocado também, enfim. É todo um contexto, né, e todas as parcerias que vão se desenvolvendo e que vai formando tudo e que tudo vai um juntando um com o outro e vai dando tudo certo, tá bom? Agradecer a vocês por mais uma aula, lembrando que a Agroflor está de braços abertos aqui, lembrando que o mundo melhor é possível através da agroecologia e qualquer dúvida, estamos à disposição, lembrando que o mundo melhor é possível.